honrar Jesus acima de todas as coisas. Você é alguém que honra Jesus acima de todas as coisas? Que maravilha! Vamos ficar em pé então, nós vamos ler o texto, João 12, 1 a 8. João capítulo 12, versos de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Vamos assentar em nome de Jesus. Você que está online conosco, seja bem-vindo ao nosso culto, ao nosso quarto culto da Catedral Emanuel, que é uma bênção, né? Eu quero, através desse tema, fortalecer algumas coisas muito importantes com você. Honrar Jesus acima de todas as coisas. Eu começo dizendo o seguinte: Jesus precisa ser o centro das nossas vidas, sendo dessa forma adorado e honrado por nós. Jesus, Ele é o primeiro, Ele é o alfa, Ele é o último, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Nós precisamos adorar Jesus. Ele é a pessoa mais importante na nossa vida. Jesus é mais importante do que o seu patrimônio, Ele é mais importante do que a sua família, Ele é mais importante do que o seu dinheiro, Ele é mais importante do que as coisas que você gosta de comer ou beber. Ele é mais importante do que tudo na sua vida. Você pode e deve amar a sua família, é o seu primeiro ministério. Só que Jesus é mais importante do que a sua família. Você deve amar o seu trabalho, a sua profissão, mas Jesus é mais importante do que o seu trabalho e do que a sua profissão. Jesus precisa ser o tudo das nossas vidas. Maria, ela deu uma demonstração de uma adoração baseada na honra total a Jesus. Ao ungir os pés de Jesus com nardo puro, ela investiu recursos equivalentes a quase um ano de trabalho. O texto diz que ela gastou 300 denários. 300 denários naquela época era equivalente a quase um ano de trabalho. Ela juntou todas as suas economias, foi à perfumaria, comprou o melhor perfume para ungir os pés de Jesus. Ela quis fazer algo inédito, ela quis fazer o seu melhor, ela quis dar o seu melhor para Jesus, para adorar, para servir, inclusive para ser um testemunho para as próximas gerações. Nós estamos aqui contando essa história real, nós estamos aqui contando o testemunho do que Maria fez para a nossa edificação, porque eu e você, aleluia, precisamos também honrar Jesus acima de todas as coisas. Você é alguém que honra Jesus? Você honra Jesus com o seu tempo? Você honra Jesus com os seus recursos financeiros? Você ama Jesus com o seu chamado ministerial? Você honra Jesus com a sua profissão? Você honra Jesus com a sua empresa? A sua profissão, o seu trabalho, a sua experiência de vida, você tem colocado tudo isso a serviço de Jesus? Você é alguém que Jesus pode usar? Você é alguém que Jesus pode dar uma missão
para ajudar alguém, para socorrer alguém, para abençoar alguém. Você é alguém que carrega essa unção. Você carrega a unção do amor. Você carrega a unção do socorro. Você carrega a unção da misericórdia, da generosidade, da bondade, da justiça. Você é alguém que carrega as virtudes de Jesus. Jesus pode usar você para curar um enfermo. Jesus pode usar você para libertar uma pessoa oprimida pelo inimigo. Jesus pode usar você para consolar alguém que está aflito, vivendo talvez a experiência do luto, que é tão difícil, tão dramática e traumática ao mesmo tempo. Jesus pode usar você para chorar com alguém, mas Ele também quer usar você para se alegrar com alguém. Você precisa entender que honrar Jesus acima de todas as coisas é se submeter ao chamado de Jesus. Jesus tem um chamado para você. Jesus tem uma missão para você. Ele tem uma unção especial dada a você para que você faça diferença nesse mundo. O texto de João 12, verso 3 é muito claro. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, o melhor perfume daquela época, o mais caro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Ela não só ungiu os pés de Jesus, ela enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Ela quis dar o melhor, ela quis honrar Jesus. Eu e você não podemos hoje ungir os pés de Jesus com nardo puro, muito menos eu posso enxugar com os cabelos, que nem cabelo eu tenho. Tem vários carecas aqui como eu. Mas nós podemos honrar Jesus com o nosso chamado, honrar Jesus com a nossa fé, honrar Jesus com a nossa generosidade, honrar Jesus com a nossa oferta, com o nosso dízimo, honrar Jesus com o nosso trabalho ministerial, honrar Jesus com a nossa devoção, com a nossa piedade, honrar Jesus com a nossa entrega, honrar Jesus com a nossa glorificação. Você é alguém que glorifica o nome do Senhor? Se tem uma palavra que eu falo o dia inteiro, é eita glória. A equipe que estava comigo em Marilene, lá nos Estados Unidos, foram 10 dias, éramos um grupo de 30 nesse grupo, pastores de vários lugares do Brasil, a maioria deles São Paulo. Todo mundo aprendeu a falar eita glória, todo mundo. Estava numa igreja lá e veio um colombiano, ouviu isso, né? Ele falou: eu quero aprender a falar eita glória. Fiz até um vídeo no meu Instagram ensinando ele a falar eita glória, e ele conseguiu eita glória, porque é a forma que eu tenho de honrar Jesus. Amém? E honrar Jesus é algo maravilhoso, porque a glória de Jesus é gloriosa, amados. É glorioso demais servir Jesus, amém? Você deve glorificar o nome do Senhor. Substitua palavras de murmuração por eita glória. Substitua palavrões por eita glória. Substitua palavras negativas por eita glória. Está tudo bem, você vai dizer o quê? Está tudo mal, o que você vai dizer? Está chovendo, o que você vai dizer? Um sol de rachar, o que você vai dizer? Muito frio, o que você vai dizer? Muito calor, o que você vai dizer? Você está com fome, o que você vai dizer? Está com comida, barriguinha cheia, o que você vai dizer? Em qualquer situação, glorifique o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus. Você pode aplaudir Jesus. Você deve dar glórias ao nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor das nossas vidas. E aí eu tenho 3 pontos importantes para trabalhar com vocês. Adore da melhor forma possível. Eita glória! Da melhor forma possível. Nada de uma adoração meia boca, gente. Já viu aquele culto meia boca que o pessoal vem para a igreja e parece que está morrendo? Pelo amor de nosso Senhor Jesus, você vem para cá para adorar Jesus, amém? Então você vai adorar com tudo. Você vai celebrar com tudo. Sabe por quê? Grandes coisas Deus tem feito por você, e por isso estamos alegres. Você deve adorar com
tudo, você deve dar o seu melhor para Deus. E aí eu tenho um texto bíblico que é João 4, 23 a 24, que vai dizer assim: Deus é Espírito, e é necessário, li o 24, voltar ao 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, de que forma? Em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores, guarde isso. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. É para adorar com tudo. É para você adorar da melhor maneira possível. Por isso o salmista é claro em dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E o Ministério de Libras louvou ao Senhor. Que maravilha de Deus, que glória gloriosa essa equipe do Ministério de Libras, que maravilha é o nosso instituto com tantos cursos para a nossa edificação e o nosso treinamento para a missão. Então sirva Jesus, ame Jesus, faça o seu melhor para Jesus. O ponto 2 vai dizer o seguinte: invista seus recursos financeiros no reino de Deus. Isso mesmo. Ofertas e dízimos fazem parte da vida comum dos cristãos. Isso se chama generosidade. Como é que se chama isso? Generosidade. Você é uma pessoa generosa? Deixa eu contar uma história para você, talvez você não saiba. Nós estamos aqui nesse templo, e esse terreno, onde foi construído esse templo, ele foi doado para a nossa igreja. A gente não comprou, nós não pagamos nada por ele. O dono de toda essa área, que era um senhor chamado Barbosa Lima, quando ele fez esse loteamento, quando ele fez o loteamento desse bairro, ele separou o terreno de esquina, o mais importante terreno, 900 e poucos metros quadrados, e ele doou para a nossa igreja, porque ele entendeu, no futuro, aquela igrejinha do Campos Elíseos vai precisar de um templo maior, e eu vou doar esse terreno. Passou, creio eu, 50 anos da doação, e nós construímos esse templo. Quantas pessoas estão sendo edificadas aqui hoje? Quantas pessoas estão conhecendo Jesus aqui hoje? Porque lá atrás, esse irmão, Barbosa Lima, fez essa doação. Hoje pela manhã, culto das 8, primeiro culto, eu não sabia, eu não conhecia, contei essa história, estavam sentadas aí, 2 bisnetas dele, Gláucia e Márcia. Conheci hoje, tirei uma foto com as duas, elas se emocionaram, elas sabiam da história e elas disseram: o nosso pai nos contou essa história. E elas moram fora de Resende, assistem o nosso culto online, participam online da Catedral Emanuel. Uma delas vai se mudar para Resende e já disse: vou congregar aqui, porque esse terreno foi doado pelo meu bisavô. Hoje nós temos uma propriedade importante lá na Serrinha, que é o acampamento de Pedra Sonora. Essa propriedade foi doada pelos nossos irmãos Orlandino e Olga Clotes, pais do irmão João Luiz. Eles olharam lá atrás e disseram: a igreja vai precisar de um acampamento. Num tempo que a igreja era muito pequena, não tinha nem 100 pessoas. E eles falaram: vai haver muitos jovens da igreja. No futuro haverão muitos adolescentes, vão precisar de um espaço para retiros e para outras atividades. Se hoje temos esse espaço, porque seu Orlandino e dona Olga fizeram essa doação. Pensa comigo quanto vale aquela propriedade. Eu não sei nem mensurar. Pensa comigo quanto que vale esse terreno. Também não sei. Mas eles tiveram uma visão espiritual, eles foram generosos, eles honraram Jesus fazendo essas doações. A pergunta é: você tem o seu coração aberto para semear no reino de Deus? Você é alguém que entende o princípio da generosidade? Você é alguém que entende o princípio da oferta? A oferta é uma expressão de louvor a Deus. Quando você está ofertando no culto, você está louvando a Deus com o seu recurso financeiro. Eu dou minha oferta para comprar a bênção de Deus. Está tudo errado. Deus, ele não está à venda, amém?
Eu vou dar um dízimo lá na igreja para Deus me perdoar. Não é isso, querido. Deus vai te perdoar se você se arrepender dos seus pecados. Você não compra perdão de Deus. Você não compra a bênção de Deus. Deus não está à venda, amém, catedral? Ele é Senhor de todas as coisas. Você oferta porque Ele já te abençoou. Ele te deu trabalho, Ele te deu recurso, Ele te deu salário, Ele te deu renda. Você devolve o seu dízimo porque Ele já te abençoou. Se você não tivesse renda, como é que você seria dizimista? Você só é porque você já foi abençoado. E é lógico, quando você oferta, quando você devolve o seu dízimo, há uma promessa de Deus, lá em Malaquias 3, 10, 11 e 12, por vossa causa repreenderei o devorador. Então quando você traz o seu dízimo à casa do tesouro, a palavra vai dizer que Deus vai repreender o devorador. Você está consagrando a sua vida a Deus. Então eu quero motivar a Catedral Emanuel a ser generosa, a ser fiel a Deus nos dízimos, a ser ofertante. Essa igreja já é muito abençoada. E nós não falamos sempre sobre dízimos e oferta. Por quê? É algo comum na vida do cristão. A única coisa que a gente fala aqui no culto é: vamos ofertar. É só uma frase. Por quê? Porque nós já somos ensinados, nós já entendemos, nós sabemos que faz parte da vida normal dos cristãos. Então é normal para nós. Eu aprendi a ser dizimista com a minha avó. A minha avó, ela não tinha salário. E naquele tempo, a única renda que ela tinha eram os ovos que ela vendia lá da sua roça. E ela juntava todos os ovos. O dia que ela ia à cidade, ela levava. Todo mundo gosta de ovo caipira, né? E ela vendia os seus ovos. E com esse dinheiro, ela devolvia o seu dízimo ao Senhor. E ela me ensinou um dia na sua cozinha. Ela falou: Rodrigo, eu vendi muitos ovos. E ela estava contando o dinheiro e colocando num envelope, dizendo: domingo eu vou ao culto. E eu tenho a honra de devolver o meu dízimo ao Senhor. Eu vou entregar aquilo que Deus me deu. E ela estava tão alegre. Eu tinha menos de 10 anos, irmãos. Eu não esqueço isso. Eu não esqueço isso. Eu vejo a minha avó direitinho me explicando isso. E ali eu aprendi um princípio. E daquele dia em diante, eu sempre fui dizimista e sempre serei. Os meus filhos, Duda e Davi, são dizimistas, fiéis ao Senhor. Fazem isso com alegria. Já é natural para eles. Contei nos cultos anteriores que o Davi viveu um grande conflito. Sempre ensinando para ele a importância do devolver o dízimo de tudo que se ganha. Teve um Natal que o meu pai, o avô dele, deu um presente generoso em espécie, em dinheiro. E ele ficou muito feliz com aquele dinheiro, que ele nunca tinha visto um valor daquele. Para uma criança era muito. E ele ficou muito empolgado. Aí ele vira para mim e fala: pai, quanto que é o dízimo? Eu falei: vamos fazer as contas. Quando eu disse para ele qual era o dízimo, ele: estou ferrado. Falou assim mesmo, eu falo: estou ferrado. Vai acabar o meu dízimo. É muito! Eu falei: você só está dando muito porque você ganhou muito. Ele: não, mas vai acabar com o meu dinheiro. E ele ficou, irmãos, o dia inteiro com esse negócio na cabeça. E ele começou e falou para a mãe, falou para mim, falou para todo mundo que era dinheiro demais para dar, que ela não ia dar, que ele ia dar uma oferta. Ele tentou negociar de todas as formas. E teve uma hora que o meu pai virou para ele e falou: tá bom, Davi, ano que vem eu te dou pouquinho, te dou R$50. Caiu o dízimo, vai ser 5. Ele: não, eu quero esse valor. Até que ele foi convencido, creio eu, pelo Espírito Santo, e ele devolveu. E entendeu o princípio. Foi difícil para ele, mas ele entendeu. A pergunta é: você já entendeu? Isso é claro para você? Ou você ainda está achando que tudo que você tem é porque você é inteligente, é porque você é capaz, é porque você é bom? Eu quero motivar você a entender que apesar de você ser tudo isso, há um Deus que cuida de você. Há um Deus que está acima da sua vida. Há um Deus que está acima de todas as coisas na sua vida. E aí tem uma recomendação bíblica de 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero ofertar, mas eu estou triste. Não dê.
Você está liberado, até porque nós não temos, irmãos, controle nenhum para saber quem é, quem não é, quanto cada um dá, nada disso, porque não somos fiscal da vida de ninguém, ok? Então nós temos muita liberdade para falar, porque nós não temos essa preocupação. Nós temos uma ocupação, que é te ensinar. Agora, fiscalizar a vida dos outros, nada disso, porque isso daí é até antiético, né? Pelo amor de Deus, livra-nos deste mal. Você é livre. Mas nós temos uma missão que é te ensinar os princípios bíblicos. Se não há alegria no seu coração, não faça, fique à vontade. A nossa vida comunitária vai continuar da mesma forma, até porque Deus levanta outras pessoas. Se você não quer, Deus levanta quem quer. Fique em paz. Mas eu quero motivar você a ser fiel, a devolver o seu dízimo, a devolver a sua oferta, a investir os seus recursos no reino de Deus, pegando o exemplo de Barbosa Lima, que nos doou esse terreno, pegando o exemplo de Orlandino e Olga Clotes, que nos doaram pedra sonora. Você pode ser muito relevante no reino de Deus. Lá na Flórida eu conheci uma igreja chamada Calvary Church, é uma mega igreja, e nós fomos num lugar onde é o espaço da juventude, e nós ficamos achando aquele espaço muito bonito, salas, quadra de esportes, espaços de comunhão para os jovens, e um dos pastores disse, toda essa parte foi construída porque uma irmã da nossa igreja, ela doou toda a sua herança para a Calvary, e ela colocou no testamento que era para ser investido no trabalho com a juventude. Então isso foi construído porque uma irmã investiu no reino de Deus. Essa que é uma grande igreja na Flórida, sabe aonde ela começou? Dentro de uma loja funerária. Quando o pastor começou aquela igreja, ele não tinha espaço físico. Uma capela funerária foi cedida para ele, e ele realizava os cultos, e hoje eles têm mais de 20 mil metros quadrados. O Deus que dá a visão, Ele dá também a provisão. Amém? O Deus que dá a visão, Ele dá também a provisão. O Deus que aponta, Ele paga a conta. Então entenda o seguinte, algumas pessoas às vezes dizem assim, eu não posso ser ofertante, eu não posso ser dizimista porque vai me faltar. Se você pensa assim, vai faltar mesmo. Mas se você acreditar, Deus vai suprir as suas necessidades. Amém? Se você pensa assim, é melhor nem começar. Agora, se você crê que sendo fiel a Deus, Deus há de suprir cada uma das suas necessidades, pode ir, que vai dar certo, e você vai viver as promessas de Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Então eu aprendi com a minha avó, eu aprendi com meu avô Juventino. Naquele tempo onde a zona rural era muito populosa, havia uma igreja na zona rural, e chegou um pastor para essa igreja de nome Hélio. E esse pastor, ele não tinha carro naquele tempo, não tinha estradas para carro, o meio de transporte era cavalo. O meu avô Juventino, ele pegou o seu melhor cavalo, o mais forte, o que tinha a melhor marcha, e ele pegou esse cavalo e ele deu para o pastor e disse, pastor, o senhor não vai andar mais a pé, eu estou te doando o meu melhor cavalo. Além de fazer isso, meu avô foi na loja que vendia arreios e comprou o arreio mais bonito, comprou a arreata melhor, a melhor tralha, e disse, o cavalo vai arriado. E aquele pastor tinha vários filhos, e não tinha leite para beber. O meu avô foi, pegou 2 vacas, levou para ele e disse, o senhor agora tem leite para beber, porque além do cavalo, eu estou lhe dando 2 vacas para o senhor tirar leite para as suas crianças. Resolveu o problema, transporte e leite. Eita glória! Meu avô era inteligente demais, por isso que eu sou inteligente. Eita glória! Essa história está contada no livro que fala a história desse pastor. Os filhos escreveram, seu Juventino doou o cavalo, doou o arreio, doou as vacas para tirar o leite para nós. Você precisa ser uma pessoa generosa, você precisa investir no reino de Deus, você precisa investir em pessoas, você precisa colocar a sua vida a serviço do reino de Deus. Foi o que Maria fez, ela foi à perfumaria, ela comprou o melhor perfume, e ela derrama esse melhor perfume, quase 1 ano de trabalho, e ela
honra Jesus, ela adora Jesus com aquele nardo puro, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. O terceiro e último ponto diz o seguinte: sirva Jesus com seus dons e talentos. O serviço ministerial que realizamos é para honrar o Deus que cuida das nossas vidas e enviou Jesus para nos salvar. Então sirva Jesus com o seu dom. Você tem um dom maravilhoso, você é uma pessoa capaz, você tem habilidades. Nós temos pessoas que servem na Catedral Emanuel em vários ministérios. Temos muitas pessoas servindo no estacionamento, servindo na consolidação, na livraria, na diaconia, na intercessão, no ministério de Libras, no ministério de mídia, de som, no louvor, na cozinha, no kids, no baby, na ação social, no ministério de mulheres, no ministério de homens, no ministério de jovens, nos adolescentes lá na Arena Church. São muitas pessoas servindo. Para cada culto nosso acontecer, mais de 50 pessoas servem. No culto da manhã, 8 da manhã, mais de 50 pessoas servindo. Nos das 10, no das 5, neste, você pode sair contando, você vai encontrar mais de 50 pessoas servindo. Em qual ministério você serve? Que tal você honrar Jesus com o seu serviço? Que tal você honrar Jesus com o seu dom? Que tal você honrar Jesus com o seu chamado? Há uma irmã que serve aqui na ação social e serve também na nossa extensão para adolescentes, que é a Jussara. Jussara é uma professora e lá na Arena Church ela descobriu um trabalho ministerial muito importante. Ela está dando reforço escolar. Cheio de adolescente com problema em matemática, química e física, né? Eram os meus problemas também, sempre foi. Se eu fosse adolescente, estaria lá com a Jussara. E a Jussara está chamando os adolescentes que sabem mais, que estão melhores, para ajudar aqueles que estão com dificuldade. Olha aí, Gustavo Henrique, filho da Lecíria, está ajudando em quantas matérias? Em 3 matérias. Ele acorda cedo, ele estuda a semana toda, para sábado ir para a Arena Church e dar aula de 3 matérias para os colegas que estão com dificuldade. Sabe qual é o nome disso? Generosidade. Honrar Jesus acima de todas as coisas. Ele poderia dormir sábado, gente. Ele está bem, ele não está com nota vermelha. Mas ele está se preocupando com os coleguinhas que estão mal. Sabe qual é o nome disso? Honrar Jesus acima de todas as coisas. É dessa forma que você unge os pés de Jesus com nardo puro e enxuga com os seus cabelos. Que tal você servir melhor no ministério que Ele te deu? Que tal você se envolver? Que tal você dar o seu melhor para Jesus? Essa equipe que estava ministrando louvor aqui, ó, essa equipe terminou o quarto, está no quarto culto, não é isso? Eles estavam aqui desde 7, eu cheguei aqui 7h30 da manhã, eles já estavam aqui. Eles estavam aqui 7h30 da manhã para o culto das 8, culto das 10, culto das 5 e culto das 4 cultos que eles estão aqui, ó, dando o melhor para Jesus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Então você deve dar o seu melhor para Jesus. Você deve oferecer a sua vida a Jesus. Você deve oferecer o seu tempo a Jesus. Você deve oferecer os seus recursos a Jesus. Você tem aqui os exemplos. E tem muitos outros. Seja uma pessoa generosa no reino de Deus. Honre Jesus com tudo aquilo que chegar às tuas mãos. Tudo aquilo que chegar às suas mãos. Honre o santo nome do Senhor. Então eu falei sobre 3 pontos importantes. Vamos ao resumo dos 3 pontos. Vamos lá. O primeiro, adore da melhor maneira possível. 2, invista seus recursos financeiros no reino de Deus. 3, sirva Jesus com seus dons e talentos. Você tem um dom, amém? Você tem um talento. Você tem uma habilidade dada por Deus. Eu citava aqui no terceiro culto, o culto das 17, uma irmã que chegou à nossa igreja há pouco tempo. E ela já está colocando os seus dons a serviço de Deus. E é a irmã Fabiana, ela está servindo agora no Kids. Ela assistiu o culto das 5
E agora ela está servindo no culto das 7, no Kids. No culto das 5, a sua filha Nina estava servindo lá no Kids. Sabe quantos meses essa família, a família da Fabiana, tem aqui na Catedral Emanuel? Sabe quantos meses? 4. 4 meses. E mãe e filha já estão servindo no Kids. Você está servindo aonde? O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Como eu disse que somos uma igreja nos lares e uma igreja no templo, eu creio que Deus quer levantar aqui muitos líderes de célula. Eu creio que você vai procurar o seu líder de célula e vai dizer para ele: eu quero ser um líder em treinamento, eu quero liderar uma célula também. Eu creio que muitos vão abrir as suas casas para serem anfitriões, até porque célula são grupos nos lares, é grupo caseiro, é igreja nas casas. Só que para termos igreja nas casas, as pessoas precisam abrir as portas da sua casa. Um irmão de uma das igrejas que visitamos lá na América, ele falou: aqui nós temos algumas dificuldades com as células, principalmente os brasileiros. Ele falou: na minha casa, no meu quintal só cabem 8 carros, então eu só posso ter na minha célula 8 pessoas, porque os carros não podem ficar na rua. Depois de um certo horário, carro na rua é guinchado, né? O guincho leva. E a célula dos brasileiros não tem hora para terminar, o brasileiro vai sair conversando. Então eu só posso ter na minha célula a capacidade de carro que cabe no meu quintal. Então a minha célula só pode ter 8 pessoas. Se um carro ficar na rua, o guincho leva. E aí dá um trabalho enorme para aquele irmão. Aqui a gente pode ter essa liberdade tão grande. Não temos nenhuma restrição. Que tal você abrir a sua casa para uma célula? Ah, minha casa é pequena, não tem problema, a gente pode ter uma célula com 5 pessoas na sua casa. Serão 5 vidas alimentadas pela palavra. Ah, mas não cabe 5, só cabe 3. Podemos ter uma célula de 3 pessoas. Não tem problema. Vai ser um grupo maravilhoso. Jesus vai estar ali. Eita glória, vai ser uma glória gloriosa essa célula. Vai ser a célula da Trindade. Já tem até o nome para a célula. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão lá. Não há desculpas. É só você querer. É só você querer ungir os pés de Jesus com nardo puro. É só você querer enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. É só você querer oferecer a Jesus a melhor adoração. Está aqui o Marreta, ó. Começou uma célula recente no Alambari. É o casal Marreta e Débora. Está sendo uma bênção a célula, varão? Alambari já foi transformado em Traíra, em Carpa. Que Alambari é um negócio desse tamanhozinho, ó. Traíra já é grande. Olha que bem, já virou Traíra, já virou Carpa, já virou Tilapa, né? Por aí afora. Olha que Deus maravilhoso. A Lambari agora é um lugar maravilhoso, como sempre foi, porque ali tem uma célula. Deus é maravilhoso, irmãos. Somos alunos do curso de líderes de célula. Já abriram a casa, já recebem, somos anfitriões e líderes em treinamento, já liderando uma célula. Olha que glória gloriosa, irmãos. É só você querer, é só você dar um passo, é só você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deixa eu te dar um conselho muito importante: pare de ser especialista em desculpas e se torne proativo no reino de Deus. A gente vê muitas desculpas. Pare de ser especialista em desculpas, se torne proativo no reino de Deus. Diga um sim para Jesus. E se você disser um sim para Jesus, as portas vão se abrir. Eita glória! Você pode dar um sim para Jesus nessa noite? Quem quer dar um sim para Jesus nessa noite? Se você der um sim para Jesus, as portas vão se abrir. Como que eu quero concluir a pregação dessa noite? A honra que Maria prestou a Jesus torna-se um exemplo para todos nós. Maria deu o seu melhor, comprou o melhor perfume e ungiu os pés de Jesus. Ao enxugar com os seus próprios cabelos, ela estabeleceu uma adoração baseada na intimidade. Você tem adorado o Senhor? Você tem estabelecido uma adoração baseada na intimidade? Fique em pé, Catedral Emanuel. Fique em pé, você pode dar glória a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor. Você pode ungir os pés de Jesus.
Lá no nosso Instagram tem um link na bio. Quero servir. Você pode colocar os seus dados, a nossa equipe faz contato com você. E tem um outro link. Quero ser anfitrião de célula. Você pode preencher lá também. E a sua casa vai receber uma célula. Olha que bênção. Não é uma glória gloriosa, irmãos? Já pensou? A sua casa nunca mais será a mesma, porque Jesus vai chegar. Penso eu que na casa de Marta e Maria e Lázaro tinha uma célula, porque Jesus não saía de lá, gente. Jesus era presente naquela família. Temos 3 textos que mostram Jesus na casa de Marta e Maria. O primeiro, quando Maria senta aos pés, Marta fica ocupada nos serviços, e Jesus diz que Maria escolheu a boa parte. Depois, quando Lázaro morreu, depois de 4 dias Jesus chegou. Lázaro estava sepultado. E o que Jesus faz? Lázaro vem para fora. E Lázaro ressuscitou. E por último, Jesus chega e Maria unge os pés dele com nardo puro. Foi a casa que Jesus mais esteve presente nos registros bíblicos. Jesus está presente na sua casa. Jesus está presente na sua vida. Você pode levantar as suas mãos e adorar Jesus. Eita glória! Adore Jesus. E se você quer nesta noite consagrar a sua vida a Jesus, consagrar os seus dons, consagrar os seus recursos, consagrar o seu chamado, você quer dar o seu melhor para Jesus, você pode vir a esse altar e dizer: Jesus, eu começo hoje uma nova história. Eita glória! Eu começo hoje uma nova história. Eita glória, Catedral Emanuel. Quantos querem começar uma nova história espiritual hoje? Sem desculpas, mas sendo proativo no reino de Deus. Sai do seu lugar, o altar está aberto para você. Eita glória!